pessoal, tudo bem com vocês? Estão preparados aí, prontos para mais uma aula de arte? Se vocês gostarem desse formato aqui de aulas gravadas, acharem mais interessante do que a gente fazer aqui um conteúdo só mais teórico por texto, aí vocês me dão um retorno lá no grupo, tá, do WhatsApp. A gente pensa em organizar mais algumas aulas dessa maneira, certinho? Pessoal, pega o seu livro aí, se você ainda não está com ele. Nós vamos falar hoje sobre famílias de instrumentos, ou seja, como classificar os instrumentos, como é que funciona essa questão. Está lá na página 29, tá? Primeiramente, nós vamos falar sobre classificação vocal de vozes humanas e depois sobre classificação instrumental. Vamos lá. Falando sobre classificação vocal, nós vamos separar então em dois grandes grupos, que seria vozes masculinas e vozes femininas, certo? E dentro desses dois grupos nós temos três classificações. Para vozes femininas nós temos as classificações soprano, mezzo e contralto. Soprano são aquelas mulheres que falam e que cantam numa tonalidade mais aguda, certo? Que falam e que cantam notas agudas, que seria a voz mais comum para mulheres que nós temos, certo? O oposto a essa voz, que seria uma voz mais grave, uma tessitura um pouco mais grossa, seria o que nós chamamos de contralto, certo? Então eu tenho lá no agudo o soprano e lá embaixo no grave o contralto. E o mezzo seria essa voz intermediária entre o soprano e o contralto. Eu tenho no meio o mezzo, que não é nem tão grave, mas não é também tão agudo a ponto de ser um soprano. Então tá bem ali uma voz intermediária mesmo, certo? Mas como eu disse, a voz mais comum para mulheres que nós temos é a voz soprano. Já para os homens, aí, as vozes masculinas, nós também temos três classificações, onde as mais agudas nós vamos chamar de tenor, certo? E o oposto a isso, homens que têm uma voz extremamente grave, nós dizemos que ele tem uma voz baixo, certo? E intermediário aí no meio entre a voz tenor e o baixo, nós temos a voz que é o barítono, que ele não é tão grave quanto um baixo, mas também não chega a ser tão agudo quanto um tenor. Como acontece lá com o soprano, que é a voz mais aguda e é a mais comum, com os homens é um pouquinho diferente. A voz mais comum para os homens não é o tenor, que seria a mais aguda. A mais comum é o barítono, que é a voz intermediária, certo? As vozes masculinas, elas demoram um tempo maior para se amadurecer, digamos assim, certo? Então, para a voz masculina se estabilizar, o tempo demora um pouquinho mais para acontecer. Então, é muito comum durante uma certa idade, vocês já conhecem isso, vocês já passaram por esse momento, em que a nossa voz está passando por uma mudança, e às vezes a pessoa está falando assim, de repente ela faz aquele, sabe assim, com a voz, daquela desafinada vocal. Então é muito comum que isso aconteça. Então a voz masculina ela demora um tempo maior para se estabilizar. Mas isso é comum, é normal acontecer. Mas aí então a voz masculina mais comum é o barítono e a voz mais comum feminina é o soprano. Certinho? Passando agora para a classificação instrumental, antigamente, durante o período do Renascimento, onde começou a surgir essa ideia de classificar os instrumentos por famílias, eles se basearam nessa classificação vocal para fazer isso. Então a classificação era muito mais simples, só separavam instrumentos graves e instrumentos agudos. Mas a gente bem sabe hoje que não é assim que funciona. Cada instrumento precisa ser classificado também pelo tipo de som que ele possui, de que maneira que esse som é produzido. Então nós vamos nos basear hoje na classificação mais completa que nós temos, que é uma orquestra. Vocês já viram uma orquestra tocando, né? Ou no YouTube, ou pessoalmente em algum teatro, em alguma apresentação. Enfim, nós vamos estudar aí, conhecer alguns grupos que são formados aí para que nós tenhamos uma orquestra. Vamos lá. Os instrumentos que nós dizemos que fazem parte do grupo de cordas
cordas dentro de uma orquestra. Então presta atenção, eles precisam ter, claro, uma corda e o som ser produzido com o dedo ou então com aquele utensílio que nós chamamos de arco. Já viram, né? Que normalmente o violino usa, ou o violoncelo. Então, se você pega um instrumento de corda e toca, se você vai notar que aquela corda que você vai tocar com a mão ou com o arco, ela vai vibrar e esse som então vai ser produzido. Esses instrumentos que fazem parte dessa família na orquestra são violino, viola, violoncelo e contrabaixo, tá? São 4 instrumentos que fazem parte dessa família. Ah, professor, mas o violão, o cavaquinho, o ukulele, eles não são instrumentos de corda? Também são, eles fazem parte da família de cordas também. Mas como eu disse lá um pouquinho antes, nós estamos falando sobre os instrumentos de corda que fazem parte da orquestra. Então esses instrumentos não fazem parte, somente esses 4, violino, viola, violoncelo e contrabaixo, certinho? Passando para o próximo grupo, nós temos os instrumentos de sopro. E os instrumentos de sopro se dividem em 2 outros grupos, certo? O primeiro deles são os instrumentos de metal, tá? Família dos metais, são os instrumentos que são produzidos os sons através do sopro e são produzidos, é claro, aí com metal. Então nós temos trompete, trombone, tuba, certo? Todos esses instrumentos fazem parte dessa família. Já o outro grupo que eu disse para vocês, que são também parte da família dos instrumentos de sopro, são os instrumentos que fazem parte da família de madeira. E são esses instrumentos: a flauta, o clarinete, o oboé, o corno inglês, fagote, certo? Além deles serem produzidos com madeira, eles também têm um som característico que nós dizemos que é um som mais amadeirado. Então, muitas vezes, por exemplo, professor, mas a flauta doce, por exemplo, que eu toco, ela não é feita de madeira. Mas por que ela faz parte dessa família, faz parte desse grupo? Porque justamente no passado, ele era sim produzida com madeira. E já, por exemplo, o clarinete, o corno inglês, o oboé, nem todos eles são produzidos com madeira. Mas eles têm uma pecinha que nós chamamos de palheta, que ela sim é essencial para que o som seja produzido no clarinete e no oboé e no corno inglês. E essa pecinha ela é feita de madeira, então por isso ela continua sendo parte desta família. Uma outra família que nós temos são os instrumentos da família de percussão, que os sons são feitos através do corpo do instrumento, ou seja, eu preciso bater com a baqueta ou então bater um no outro para que esse instrumento produza som. Quais são esses instrumentos? Nós temos o pandeiro, os pratos, o agogô e assim por diante. Bumbo, caixa, todos esses instrumentos, certinho? Então é importante que vocês compreendam que é possível classificar os instrumentos através das famílias. Então as famílias que compõem uma orquestra são família das cordas, família das madeiras, família dos metais e a família da percussão. Certinho, pessoal? Fiquem atentos aí a essas classificações. Na próxima aula que nós vamos ter ao vivo, aí essa semana nós vamos continuar falando um pouquinho sobre esse assunto. Então fique atento, qualquer coisa dá uma volta aí no vídeo, manda a pergunta, tira a dúvida para que não fique nenhuma questão em aberto na mente de vocês. Certinho? A gente se vê então na próxima aula. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.